A Apple está despertando para uma realidade sombria. O Partido Comunista Chinês tem controle total sobre a empresa mais icônica dos Estados Unidos. Tudo isso aconteceu diante dos nossos olhos. Veja, após muitos avisos, a Apple tentou transferir suas linhas de produção para fora da China. E para fazer isso, ela queria enviar seus próprios equipamentos e engenheiros para outros países para montar a fábrica. Afinal, foi assim que a Apple começou na China. Equipamentos e engenheiros da Apple dos Estados Unidos foram para a China e começaram as fábricas. Mas, para o Partido Comunista Chinês, isso era inadmissível. A China quer que as empresas entrem, mas nunca quer que elas saiam, e a Apple aprendeu isso da pior maneira possível. Há poucos meses, ao anunciar planos de sair da China, o Partido Comunista Chinês impediu a saída de equipamentos da Apple e proibiu funcionários da Apple de deixarem o país. Foi nesse momento que Tim Cook percebeu que tinha cometido um grande erro e ele fez tudo isso de forma voluntária. Para entender como o Partido Comunista Chinês controlou a Apple, conversei com Patrick McGee, autor de Apple na China. E aí, pessoal, hoje eu estou com ninguém menos que Patrick McGee. Ele é jornalista e autor de um dos meus livros favoritos, Apple na China, um dos mais vendidos segundo o The New York Times. E esse livro foi realmente muito chocante quando eu o encontrei, porque nós temos abordado muito desse assunto no nosso canal, eu diria, nos últimos 5 anos. Seu livro traz mais provas do que já tivemos sobre o quanto as empresas americanas tiveram um papel, e especificamente a Apple teve um papel, na construção da China. Sei que quando você falou isso, muitos ficaram chocados. As pessoas acham que a China construiu a Apple, mas é quase tão verdade dizer que a Apple construiu a China. Talvez você possa falar um pouco sobre isso. Sim, é meio louco dizer isso, eu entendo. É difícil dar uma resposta curta porque não gosto delas, certo? A resposta curta, você sabe, é fácil de parodiar ou algo assim, porque obviamente estou simplificando demais. Mas a resposta mais curta que eu poderia dar é que, se você entende como a Apple projeta seus produtos, então você percebe que eles precisam ser construídos de uma forma diferente. Se você pensar em um PC no final dos anos 1990, ele era projetado de uma forma tão entediante, que se você colocasse um painel ao contrário, ou de cabeça para baixo por acidente, ele ainda encaixaria, e isso fazia parte do design, certo? Ele era projetado para ser a prova de idiotas em termos de montagem. Nada nos produtos da Apple é a prova de idiotas. A mudança da Apple para a China levou 7 anos, de 1996 a 2003. Eles buscam qualidade, não custo. Todos vão à China pelo preço. Mas a Apple está revolucionando a forma como os computadores são projetados e, por consequência, está revolucionando a forma como eles são construídos. Eles reconhecem que as baixas e abundantes taxas de mão de obra ajudam não só no custo e margem. Isso te dá um potencial de design ilimitado para criar algo da maneira que Johnny Ive e Steve Jobs acharem melhor. Com um exército de trabalhadores em fábricas enormes e linhas de produção, eles desenvolvem métodos de fabricação inovadores que ninguém mais considera. E é assim que você consegue algo como o primeiro iPod, depois a miniaturização para o Mini e depois uma miniaturização ainda maior para o iPhone. Desculpe, quero dizer, bem no iPod ano, mas sim, depois para o iPhone, certo? O iPhone é tanto um telefone de primeira geração quanto um iPod de sexta geração. E as inovações de design são fundamentais, claro. E essa é a narrativa. O que meu livro contribui é para o entendimento de que as inovações operacionais são tão fundamentais quanto. E por razões que são meio estranhas e difíceis de explicar, nós as ignoramos. Sim, e acho que seu livro quantifica algo que venho dizendo, e não sei se você se lembra. Em 2017, Tim Cook estava em um palco e foi questionado por que a Apple está na China. Ele respondeu dizendo que não era sobre mão de obra barata, mas sim sobre engenheiros. A China tem muitos engenheiros, por isso a Apple está lá. O que pensei foi, se tem uma empresa que se beneficia do baixo custo na China, nunca vou admitir isso publicamente. Eu diria, são todas as outras coisas. É por isso que fazemos isso. Não por um grande motivo, mas seu livro realmente citou o que Tim Cook disse. Isso mostra o lado bom de um grande cara, tem um fundo de verdade. A China tem muitos engenheiros, mas a Apple teve um papel gigantesco em tornar isso possível, certo?
Agora, antes de entrarmos na resposta, só um pedido rápido para todo mundo que está assistindo. Clica no botão de curtir e se inscreve aí embaixo. Isso realmente nos ajuda muito a combater os bots do primeiro comando da capital que negativam qualquer vídeo que critique o governo comunista. Agora vamos à resposta. Sim, eu defenderia em grande parte o que Tim Cook afirmou. Em 2017, a China não tinha a mão de obra mais barata do mundo. Digo, se procurasse apenas mão de obra barata, haveria muitos outros lugares para ir. As taxas de mão de obra na China aumentaram muito. O essencial era desenvolver habilidades. O que ele deixa de fora é que a Apple foi a professora, certo? Então, Apple, eu comparei a uma escola técnica na China. Quero dizer, você já pensou em quantos jovens vão para Harvard todo ano? Não creio que sejam dezenas de milhares. Minha universidade tinha esse número. Harvard tem alguns milhares, e ainda assim causam grande impacto. A Apple já treinou 30 milhões de pessoas desde 2008. Esse é o total de pessoas que participaram de alguma fase da produção, montagem ou atuaram em fornecedores, colaborando com a Apple. E então, quando a Apple busca qualidade em vez de custo, isso gera um enorme efeito de segunda ordem, terceira ordem. O impacto dessa decisão é treinar toda uma equipe de engenheiros na China, porque a China não tinha a competência tecnológica no final dos anos 90 e início dos anos 2000 para responder ao que a Apple estava exigindo. Então, a decisão que é tomada é: vamos treinar a força de trabalho para que eles possam atender à nossa demanda. Essa decisão foi tomada quando a Apple ainda era pequena. Eles quase faliram em 96, 97 e novamente em 2000. Esses são os anos em que eles realmente terceirizam pela primeira vez, ao menos com uma estratégia clara. E isso prepara o terreno para que eles tenham sucesso. O impacto real ocorre quando os iPhones são lançados e, em poucos anos, saltam de 5 para 100 milhões por ano, chegando depois a 230 milhões anuais. Se você entende a cultura perfeccionista e intolerante a falhas pela qual a Apple é famosa, e você transplanta isso para centenas de fábricas na China, para produzir no nível necessário para fabricar 250 milhões de iPhones por ano, você começa a entender isso. Ok, eles precisaram mudar tudo e refazer o treinamento. 101 até inúmeras fábricas, cada uma com milhares de funcionários. Só em Jungzhou, a cidade do iPhone tem 400 mil funcionários. O impacto é literalmente um esforço de construção nacional. Parece uma afirmação maluca, mas esse argumento se desenvolve lentamente ao longo de 400 páginas. Nunca conheci alguém que leu o livro todo e ache que os números não fazem sentido. É realmente uma afirmação maluca. Acho que a maioria das pessoas não entende a dimensão da Apple. Pesquisei antes do podcast. A Apple vale 239 trilhões de dólares e muita gente nem entende o que é 1 bilhão. O valor de mercado da Apple supera o produto interno bruto do Reino Unido, mostrando que é uma empresa gigantesca. Pesquisei algumas histórias interessantes sobre isso, pois sei que o público gosta. A Apple fez parceria com grandes companhias aéreas dos Estados Unidos da América para criar rotas exclusivas usadas diariamente por seus funcionários. Eu nem sei quantos anos eles gastaram 200 milhões por ano em taxas de companhias aéreas. Deixa eu te contar essa história engraçada. As pessoas costumavam contar quantas indústrias Steve Jobs revolucionou como Chief Executive Officer, né? Você poderia fazer algo parecido com Tim Cook, já que agora eles têm serviço de streaming tipo Netflix, adicionando televisão ou algo assim. Acho que companhias aéreas poderiam ser incluídas na mistura. Em 2014 e 2016, a Apple enviou tantos engenheiros à China que precisou convencer a United Airlines a criar voos para Chengdu e Hangzhou, onde nunca haviam operado antes. Mas a Apple precisava de tantos assentos que eles disseram: precisamos que vocês voem para lá 3 vezes por semana, e não importa se o resto do avião estiver vazio. Vamos comprar tantos assentos na primeira classe que vocês terão lucro e a United iniciará esses voos. É loucura, né? Sei que já falamos disso antes. Você comenta essas histórias, mas acho que o público pode se surpreender e até gostar. Por quê? Eu sempre digo aos convidados que estou animado para conversar, e é verdade, mas esse é diferente porque nem nos conhecemos. Mas essas histórias são tão interessantes que eu realmente fiquei animado agora, então pode continuar.
Outra coisa engraçada que sai disso é que eu conversava com alguém que, digamos, trabalhava no Google, fazendo o Pixel, ou trabalhava na Motorola antigamente. E eles diziam que de vez em quando viajavam para a China. Então, eles viajavam de primeira classe como parte dessa grande empresa. E basicamente eram o único funcionário da Motorola. O único funcionário do Google no voo. O restante da primeira classe era funcionário da Apple, certo? Quero dizer, qualquer pessoa envolvida nesse ramo sabe que a Apple opera com um nível de minúcia, dedicação e quantidade de horas de trabalho na China que ninguém mais tem. E, sabe, hoje existem milhares e milhares de pessoas trabalhando em tempo integral para a Apple na China. Na verdade, os voos diminuíram um pouco. Mas só para entender, tipo, o processo de pegar nossos projetos e fazê-los escalar, mas fazê-los escalar naquele momento, quando estamos em um nível em que mantemos o controle, certo? Tipo, comparo a Apple à Uber porque a Uber é a maior fornecedora de táxis do mundo. Sem possuir nenhum imóvel, a Apple descobriu como ser a maior fabricante do mundo sem possuir nenhuma fábrica. Eles não fazem isso apenas enviando especificações para um fornecedor competente. Eles adquirem essa competência e supervisionam tudo. Na China, operadores de outras empresas usam máquinas que a Apple forneceu ou emprestou através de um programa, para permitir que eles operem não apenas além das suas capacidades percebidas, mas também das suas capacidades reais. Porque, especialmente há 25 anos, as empresas chinesas não tinham dinheiro para esse tipo de máquina. Mas a Apple tinha. Sim, tem uma história interessante sobre a Uber, Apple e China. Espero que você não tenha ouvido essa história, porque é sempre interessante contar histórias que as pessoas ainda não ouviram. Mas para o público, eles vão ter que esperar um pouco, porque vamos falar sobre isso mais tarde. Agora, falando nisso, isso é retenção no YouTube. Falando em histórias, conversamos sobre isso antes do podcast. Você sabe como Steve Jobs conta essa história? Não sei se é verdade. Steve Jobs, Jeff Bezos, compartilha essa história em que ele viu algumas estatísticas sobre a internet e ele pensou, eu preciso me envolver. E isso meio que levou, a fundação da Amazon. Se não me engano, pela minha pesquisa, você pesquisou 2 anos para este livro, certo? E o quê? O que foi algo que te convenceu? Esse é um tema interessante, porque claramente é muito interessante agora que você terminou, mas o que te motivou a começar? Então, não foi um número. Os números, pelo que entendi, vieram depois. Foi, de certa forma, uma vergonha pela minha própria ignorância sobre como a Apple fabrica seus produtos. Quero dizer, quando eu contava para as pessoas, nos estágios iniciais, que estava começando a me interessar por esse assunto, a resposta geralmente era algo como, bem, o que você quer dizer? A Apple fabrica seus produtos na China. Isso é conhecido. Mas se perguntar sobre fornecedores ou como entraram no negócio, poucos sabem responder. O que a China ofereceu que Taiwan, Japão ou outros não? Ninguém sabia responder. Então, de certa forma, isso surgiu de uma conversa em que alguém estava explicando o que um fabricante de chips estava fazendo em Taiwan e como era difícil por causa das restrições da Covid. Eu disse, mas é um projetista de chips, não fabrica, é fabless. Então, por que precisa ir para Taiwan? Em retrospecto, essa é uma pergunta ingênua, pois entender design de chips é compreender isso. Eles realmente vão para as fábricas, dão suporte e ajudam. E existe uma espécie de congruência entre os projetistas de chips. Quando você diz eles, está se referindo a Apple ou a alguém? Evito dizer o nome. Então, vamos dizer alguém como a Apple, que projeta chips, uma Qualcomm que projeta chips, uma TSM ou, desculpe, uma Nvidia que projeta chips, certo? Mas eles não fabricam os chips, certo? Todos esses chips que acabei de mencionar são fabricados pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Mas pessoas dessas empresas estão na Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ajudando a construir os chips. Eu não sabia disso. E então a pessoa, ao perceber que eu não sabia disso, disse, bem, é igual a Apple. E eu me lembro de pensar, a Apple entra nas fábricas. Isso era uma ideia nova para mim. E eu já estava há 3 anos sendo repórter da Apple. Então, tentando me informar, eu pensei, quais são os livros sobre isso que eu ainda não li, certo? Quais artigos longos de revista ainda não li? Reconheceu-se rapidamente que isso não era amplamente conhecido nem registrado. Esse foi o impulso para a história, pois não entendíamos como a Apple fabricava na China e orquestrava tudo de forma tão minuciosa. Mas as pessoas também não entendiam quais eram os primeiros projetos quando eles foram para a China. Eles não entendiam sua influência e impacto, assim como outras coisas,
que eu também não compreendia. O iMac colorido como doce foi fabricado na Coreia pela Lucky Gold Star, que ironicamente nem era uma fabricante contratada. A Apple ficou tão poderosa que transformou eles de fornecedores de monitores analógicos em uma fabricante contratada. E então a Lucky Gold Star expandiu a fabricação para o México e para o país de Gales. Percebi que há um lado da Apple que não entendo, mesmo sendo repórter especializado na empresa. E se eu não entendo isso, outras pessoas também não vão entender. Não era só questão de entender. Eu realmente poderia me aprofundar em como os produtos da Apple são feitos. Percebeu-se inicialmente que 3 livros ainda não escritos sobre a Apple poderiam ser combinados em um só, pois tratam do mesmo tema. Como a empresa quase faliu e depois se tornou a mais valiosa do mundo. Mesmo que eu defina isso, digamos como $1 trilhão em 2019, ou até mesmo 350 bilhões de dólares em 2011, na época da morte de Steve Jobs. Além das biografias de Johnny Ive, de Tim Cook, de Steve Jobs. Não há uma única história que cubra de 1996 a 2011 em relação aos produtos. Isso foi estranho, né? Não acha que deveriam existir uns 5 ou 6 livros sobre isso? Deveria quase ser um estudo de caso clichê de escola de negócios neste ponto. Isso não existe. Esse seria o primeiro livro. O segundo, como eles fabricam seus produtos. Afinal, é a empresa mais valiosa do mundo. Muitos de nós têm milhares de dólares em produtos Apple em casa. E mesmo assim, eles passaram de fabricar quase tudo sozinhos no final dos anos 70, durante os anos 80 e 90, para orquestrar tudo e não fabricar mais nada por conta própria. Quero dizer, só isso já é uma mudança realmente significativa para a empresa mais icônica do mundo. Cadê o livro? Só sobre isso? Isso não existia. Depois, ao fazerem a mudança, acabam encontrando a China. Mas a China é um país autoritário. Não se constrói lojas em uma esquina elegante de Xangai sem muitas conexões políticas. Quem na China trabalha para a Apple fazendo conexões políticas? Quais são as trocas de favores e investimentos? E assim por diante. Isso seria outro livro. Então, a ideia nunca foi: por que não usar o que já escrevi e só preencher com uma boa escrita? Foi: por que não comprimo o conteúdo de 3 livros em um só, de forma que cada página traga informações novas? E assim, há algumas coisas que foram escritas na biografia do Walter Isaacson, digamos, que são bastante úteis para a minha narrativa. E eu evito isso justamente porque quero que o nerd médio da Apple esteja em uma Barnes & Noble, simplesmente decidindo, com base na capa, folhear o livro. Em qualquer página que abrirem, vão pensar: não faço ideia do que é isso, certo? Era assim que eu queria que fosse, repleto, cheio de informações novas. Eu pensei, se eles abrissem a página e eu estivesse apenas repetindo o que Walter Isaacson disse, eles iam pensar: já deu para mim, não me importo. Então, o desafio que eu me propus foi que, essencialmente, cada página do livro trouxesse informações novas. Deixo aos leitores decidirem se conseguir. Do meu ponto de vista, há muitas novidades. Sim, é verdade. E além disso, como o nosso público gosta de negócios e de geopolítica, é um dos raros livros que aborda a interseção dos dois, especialmente em relação à China. Então, se você gosta do podcast, definitivamente deveria conferir o livro. Só recapitulando, já que muitos provavelmente não viram o vídeo. Então, a Apple estava com dificuldades, Steve Jobs voltou, mas a Apple já estava caminhando para terceirizar a fabricação para o exterior, certo? Acho que essas eram suas palavras, mas talvez eu esteja lembrando errado. Eles tinham dificuldades por competir em logística. E não foi nisso que a Apple foi construída. Ela foi construída em cima de inovação, e é por isso eu acho que trouxeram Steve Jobs de volta. Talvez eu não esteja me expressando bem, mas é isso. Não exatamente. É isso. O cara que veio antes do Steve Jobs. Ele trabalhou 500 dias na empresa e é especialista em reestruturação. O nome dele é Gil Emílio, e ele observa a empresa pensando: ok, o problema é uma certa ineficiência. E que se conseguirmos simplificar as operações e economizar dinheiro dessa forma, então, sabe, eu vou recuperar essa empresa. É meio que uma abordagem ok. Conclusão feita de trás para frente. Essencialmente, o que ele está pensando é que, se operarmos mais como a indústria de PCs, seremos capazes de competir com eles. Mas
Você estava pegando os pontos fortes do mercado de PCs e dizendo que a pequena e velha Apple, com 3% do mercado, iria enfrentá-los. Os produtos da Apple não usam peças intercambiáveis ou padronizadas, então não dá para competir assim. E por isso eles têm que se diferenciar, eles têm que operar e fazer algo diferente. Nos estágios iniciais, não é uma história de operações, mas sim sobre o meu filme. É mais sobre o iTunes, é mais sobre a estética do computador. É um novo sistema tudo em um. Ótimo, que conecta à internet rapidamente e tem só um cabo, evitando aquela bagunça de fios do PC. Era sobre simplicidade e o que importa para Steve Jobs. Mas Gil Emílio não percebia que Steve Jobs estava voltando, pois também sofria com isso. O sistema operacional da Apple está uma bagunça total. E então, ele adquire a empresa do Steve Jobs, chamada NECT, que de certa forma é um tipo próprio de fracasso. Mas ela tinha um sistema operacional de ponta, certo? O sistema operacional. O problema era que não tinha aderência ao mercado, porque tinha uma participação muito pequena no mercado de computadores. Realmente não importava o quão bom era. Não era, digamos, intercambiável com o restante do mercado de computadores. Você não podia contar que mais alguém tivesse um computador X, então meio que nunca ia decolar, e a empresa estava basicamente fracassando. Steve Jobs já tinha seguido para a Pixar, supervisionando o lançamento de Toy Story e outros projetos, certo? Acho que algumas pessoas esqueceram dessa história, mas ele também era o Chief Executive Officer da Pixar. No fim, a união dessas duas empresas cambaleantes é o que leva a Apple, tornando-a fantástica. E Steve Jobs não é o Chief Executive Officer quando volta para a Apple, certo? Ele é só um conselheiro para Emílio. Mas, no fim, ele vende todas, menos uma das 15 milhões de ações recebidas no acordo. Como sinal de que não considera o Emílio o líder ideal, mesmo ele negando na época, o conselho entendeu o ocorrido. Gil Emílio é destituído e Steve Jobs recebe a oferta de Chief Executive Officer. E o que é realmente interessante sobre isso é que ele nunca tinha sido Chief Executive Officer antes. A maioria das pessoas acha que ele deve ter sido Chief Executive Officer nos anos 70 ou 80 porque fundou a empresa. Mas não é o caso. Ele nunca tinha sido Chief Executive Officer. Ele tinha cerca de 21 anos quando fundou a empresa. Então, houve um reconhecimento precoce de que ele não deveria ser o Chief Executive Officer porque não tinha experiência. Em 1985, é afastado pelo Chief Executive Officer John Sculley, que ele escolheu, e fica fora por 12 anos. Então, quando ele volta para a Apple, ele já tinha sido Chief Executive Officer, era o Chief Executive Officer da Pixar, tinha sido Chief Executive Officer da Next, mas nunca tinha sido Chief Executive Officer da Apple. O enigma que precisei resolver foi: por que ele não aceita o cargo quando lhe é oferecido? Afinal, ele fundou a empresa, certo? E quando você pensa no sucesso da Apple hoje, pensa que se tivesse a oportunidade de assumir esse cargo, é claro que aceitaria. E a resposta foi revelada basicamente por algumas pessoas que trabalharam com ele na época. Mas também consegui acessar anotações que nunca tinham sido publicadas antes. Pelo que sei, só eu tenho essas anotações. Onde Steve Jobs basicamente explica para sua equipe que acha que a Apple está prestes a fracassar. Ele não vê como eles vão sair dessa. E o que muda é que ele vai conhecer Jony Ive pela primeira vez. E há um encontro de ideias. Ironia. Jony Ive vai à reunião com a carta de demissão no bolso. Ele pretende se demitir, e Jobs chamou a reunião para demitir Jony Ive. Se você olhar os produtos da Apple da época, percebe que quem os desenhou não sabia o que fazia, pois todos eram ruins. Essa é a visão de Steve Jobs. Ele vai até lá onde Jony Ive e sua equipe de design industrial. Os designers industriais basicamente apresentaram tudo em que eles estavam trabalhando. E Jobs percebe que os executivos da Apple, antes dele, viam as habilidades de design como um incômodo e não como o caminho para redefinir a empresa. E a ideia do iMac basicamente nasce nessa reunião e em reuniões subsequentes. Isso convence Jobs. Esta empresa pode ser salva. Se agirmos certo, a Apple pode ser salva. Campanha Pense Diferente lançada. É concebida em poucos dias após aquela reunião, talvez algumas semanas. Semanas depois, Steve Jobs aceita ser Chief Executive Officer interino. Eles desenvolvem o iMac, lançado no ano seguinte, tornando-se o computador mais vendido dos Estados Unidos da América. Até surgir a ideia do iMac, Steve Jobs não acreditava na salvação da empresa. A reunião com Jony Ive muda tudo. Ótima história.
Pesquisei muito e não esperava que você compartilhasse isso, então é um excelente contexto para o público. Eu não sabia que eles precisavam disso, mas Steve Jobs é visto como líder inovador e ainda hoje as pessoas o veem assim. Mas a outra parte da Apple que as pessoas não percebem é que eles também são uma potência em logística. E grande parte disso é graças ao Tim Cook, ou talvez tudo isso seja por causa do Tim Cook. Não sei como você colocaria isso. Por que o Tim Cook veio para cá? Porque ele havia acabado de assumir uma empresa. Ele assumiu recentemente um cargo de vice-presidente em outra empresa. Por que veio para cá e qual foi seu papel? Não era qualquer empresa, era a Compaq. Agora ela nem existe mais, então quem liga para a Compaq? Na época, eram os reis dos clones. Eles produziam ou faturavam mais com PCs do que qualquer outra empresa do mundo. Eles foram uma das primeiras empresas a clonar o IBM PC. E em 1998 já eram líderes. Tim Cook tinha acabado de chegar. Mas, se pensar no que pode fazer, ele é um mago operacional. Bem, quanto você pode ajudar uma empresa que já é líder em PCs? Provavelmente você só está ajudando nas margens, nesse ponto. Então, quando ele recebe a oferta para o cargo na Apple, quero dizer, meu Deus, não seria preciso muitas perguntas, ou, sabe, muita pesquisa, para perceber que a Apple estava totalmente sem graça. Então, pense nas contribuições que você pode fazer se o seu conjunto de habilidades for magia operacional. E o que estão te dando é uma empresa em total declínio. Bem, você pode causar um impacto enorme. Então, sabe, Tim Cook é esse cara meio frio, ou pelo menos tranquilo, equilibrado, estável. O interessante é que ele se sente quase misticamente atraído e impressionado por Steve Jobs. Ele deu uma entrevista para Charlie Rose, onde basicamente disse: todas as partes racionais do meu cérebro estavam dizendo, bem, é claro que isso é uma má decisão. Tipo, por que você faria isso? Mas ele não conseguia ignorar seu instinto que simplesmente dizia, vá para o oeste, jovem, vá para o oeste. Então, o encontro de mentes, se assim podemos dizer, entre Tim Cook e Steve Jobs é absolutamente fundamental para a empresa. Porque sem alguém com a habilidade operacional de Tim Cook, falaremos disso depois. Mas sem Terry Gou, da Foxconn, você sabe, a Apple seria conhecida apenas como uma empresa que fazia produtos muito legais que ninguém comprava. Mas olha, se você quiser ir ao Museu de Arte Moderna em Nova York, sabe, a gente pode ir ver como eles eram. Sabe, até você ter a mágica operacional, eles não vão ser acessíveis e não vão estar no mercado de massa. Então, você realmente não pode subestimar o operacional. Cultura da Apple. Acho que a melhor coisa, e não sei se alguém duvidaria do que digo agora, mas todos eram céticos em 2011. Quando Tim Cook virou Chief Executive Officer, peço apenas que reflitam sobre isso. Quando Steve Jobs morreu, a pessoa que assumiu sozinho foi Tim Cook. Pense no que isso significa. Há anos dizem que Tim Cook não é um cara de produto e usam isso como crítica. Ele foi nomeado por Steve Jobs, maior especialista em produto. Por isso, sempre achei essa crítica preguiçosa. Porque se Steve Jobs tinha confiança em Tim Cook, então o que isso te diz é que Steve Jobs já acreditava que a Apple tinha criado os melhores produtos do planeta. Agora, o que precisávamos fazer era iterar e melhorá-los, escalá-los e distribuí-los com alta margem e em uma escala líder mundial. Por isso, Tim Cook foi escolhido como Chief Executive Officer. Acho que agora importa ele não ser um cara de produto. Porque pela primeira vez desde Steve Jobs, você tem inovações insanas, saindo de empresas como Perplexity, Anthropic, OpenAI, até mesmo a Microsoft. Quero dizer, a Microsoft de alguma forma está fazendo apresentações mais legais do que a Apple. Lembre dos comerciais, eu sou um PC, eu sou um Mac de 15 anos atrás e perceba como as coisas mudaram de lado. Então eu acho que, sabe, o futuro da Apple depende muito das suas competências, não em logística e operações, que eles diriam que já dominaram, mas sim em visão de produto, design de produto e inteligência artificial. E Tim Cook simplesmente tem um conjunto de habilidades útil para uma era diferente da Apple. E quanto mais cedo o conselho da Apple reconhecer que estamos em uma nova era, mais cedo eles deveriam reconhecer isso. Dê $1 bilhão e uma ótima aposentadoria para Tim Cook, mas ele não é quem deve liderar a Apple no futuro.
Com certeza. E agora vamos entrar, nas mudanças geopolíticas que estão acontecendo ao redor do mundo, a China entrando na Organização Mundial do Comércio. Mas já que você sabe muito sobre a Apple, eu tive uma pergunta interessante. Quem teve um papel maior para a Apple se tornar uma empresa de 3 trilhões de dólares? Steve Jobs ou Tim Cook, na sua opinião? Claro. Quase não gosto dessa pergunta porque não tem resposta. É justa, mas deixe-me colocá-la de outro modo. Muitos dizem que Tim Cook é o melhor Chief Executive Officer por ter multiplicado por 10 o valor de uma empresa de 350 bilhões de dólares. Então, sabe, se os primeiros 350 bilhões de dólares são resultado de Steve Jobs, então os próximos 27 trilhões são resultado de Tim Cook. Acho que isso é muito injusto com Steve Jobs. O que eu diria é que Steve Jobs pegou uma empresa de 3 bilhões de dólares e a fez valer mais de 300 bilhões. Então ele multiplicou por 100 o valor da Apple. E, em comparação, Tim Cook só multiplicou por 10, certo? É mais ou menos assim que pode ser colocado. É uma comparação injusta, mas a mágica da Apple está nas duas coisas, certo? Uma das principais frases do livro, escrito por minha esposa, destaca o encontro de mentes entre Johnny Ive e Steve Jobs. Os produtos da Apple se tornaram únicos, mas Terry Gou e Tim Cook os fizeram onipresentes. A Apple não existiria sem eles. Equipes, isso faz sentido. Agora chegamos ao ano 2000, sei que você já mencionou isso. Podemos culpar a Apple por entrar na China. Líderes pressionavam quase todas as empresas a entrarem na China, que havia acabado de ingressar na Organização Mundial do Comércio, e é nessa época que eles já tinham feito parceria com a Foxconn, mas ok, então a pergunta é, foi a Foxconn que entrou na China e a Apple disse, confiamos em vocês, vamos com vocês? Ou foi a Apple que pressionou a Foxconn a ir para a China? Sim, essa é uma boa pergunta. Não, então. A Foxconn nasceu em um galpão em Taiwan em 1974. Há uma história interessante sobre empresas taiwanesas como a Foxconn que iniciaram operações após a legalização na China em 1987. Então, Quanta e Ventesh, Foxconn, todas essas são empresas taiwanesas que basicamente olham para o próprio país. Taiwan tem cerca de 20 milhões de habitantes e enfrenta custos trabalhistas mais altos, restrições de capital e outros problemas. Basicamente, a ilha é pequena demais para eles conseguirem acompanhar a demanda de nível mundial que estão recebendo da indústria de PCs. E então, por vontade própria, eles vão montar seus negócios na China, onde, claro, falam o idioma e podem aproveitar grandes reservas de mão de obra. Talvez não entremos em muitos detalhes, mas é interessante notar que, mesmo com a busca de redução de custos pelos fabricantes terceirizados, e é por isso que você vai de um país em desenvolvimento para outro. Sabe, pense em alguém como a Nike. Se você tivesse uma pilha de Jordans na sua frente, de, sei lá, 1994, até hoje você perceberia que a etiqueta vai mudando. Às vezes é Malásia, Bangladesh, Vietnã ou Taiwan. E eles estão realmente perseguindo, a mão de obra mais barata ao redor do mundo. Então existe uma história de globalização só pelos Air Jordans. Eu, na verdade, acho que não é uma má ideia para um livro. Pensei nisso agora, qualquer um poderia escrever. Talvez eu escreva. Beleza? Mas a Apple não busca custo. Eles buscam qualidade. Qualidade. Engenharia não é algo que a gente simplesmente cresce aprendendo. Você precisa ser ensinado. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos detinham mais de 50% da capacidade de manufatura e eles basicamente desenvolveram esse sistema para distribuir um pouco desse conhecimento pelo mundo, para, de certa forma, criar uma nova ordem mundial, certo? Baseado em intercomércio, baseado em trocas, baseado em comércio e assim por diante. Então, você pensa que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de acontecer. Falo apenas de um campo, América e Japão. Mas, logo após a guerra, a América começa a enviar engenheiros para o Japão para ensiná-los, para que eles possam construir uma indústria de radares. Isso acaba se tornando a indústria de eletrônicos. Nos anos 70, o Japão já liderava na produção de chips de memória. São os japoneses que, mesmo com restrições de capital e mão de obra, etc., eles passam a ensinar Coreia do Sul e Taiwan, suas ex-colônias, a fabricar. É assim que você alcança essa qualidade, saindo da América para o Japão e outros países asiáticos.
Taiwan, de certa forma, replica esse modelo e o aplica na China. Para avançar, o caminho natural seria a Índia, mas a China está impondo barreiras, certo? Está bloqueando vistos para chineses irem à Índia e exportação de máquinas. Há uma ordem natural de como essas coisas são ensinadas e transmitidas entre países. A China já presenciou esse movimento e se beneficiou dele, por isso não quer perder essa posição. Xi Jinping disse diretamente: qual é a frase? A China jamais se desindustrializará, pois valoriza isso e possui um desejo de poder nihilista como Nietzsche. Enfim, estou me desviando um pouco do assunto, mas o fato é, são os fornecedores da cadeia de valor de PCs que estão indo para a China? Não é a Apple tomando uma decisão distinta de verdade. Ei, por que não vamos para a China? Alguém já pensou nisso? Não, todos vão para a China. Como a Apple não fabrica mais seus produtos, depende de fabricantes terceirizados. Eles dependem dos fornecedores que vão para lá pelo baixo custo. Mas, novamente, porque a China não tem competência para responder às exigências da Apple. A Apple começa a enviar pessoas para a China, assim como fizeram na Coreia, assim como fizeram em Taiwan, no México, na República Tcheca e em vários outros lugares. A narrativa de 7 anos do livro. Eles começam a treinar as pessoas sobre como atender aos padrões da Apple e, em especial, como manter esses padrões mesmo enquanto você aumenta a escala. Steve Jobs ficou famoso por se preocupar até com a aparência da parte de trás e a cor dos cabos do computador. Isso nem é uma mentalidade de engenharia, isso é uma mentalidade cultural. E você tem que transplantar essas ideias, essa visão, para o que se tornam centenas de fábricas na China. Foi assim que a Apple acabou tendo, uma influência de construção de nação no país? Com certeza. E agora, mudando um pouco para a geopolítica, não era uma má ideia onde os líderes pensavam, a China entrando na Organização Mundial do Comércio Mundial, ela vai crescer, vai se tornar uma nação mais rica. Então eles basicamente teriam que se abrir, adotar democracia, capitalismo, coisas assim. Acho que você disse que a ideia não era ruim, fomos tão abertos, estamos chegando para derrubar o partido. Todo mundo indo na televisão nacional falando sobre isso. É curioso, isso está acontecendo agora. Howard Lutnick, o secretário de Comércio, está basicamente falando para a China. Queremos que dependam da tecnologia dos Estados Unidos da América, com chips da NVIDIA, pois não desenvolverão fabricantes de semicondutores próprios se usarem nossa tecnologia. A segunda parte dessa conversa está disponível no nosso novo canal de podcast, que você pode assistir agora mesmo clicando na tela final aí na sua tela. Não se esqueça de se inscrever nesse canal porque vamos publicar muitos outros podcasts como este.